Olá pessoal, no vlog de hoje vamos falar de Alchemist, que vai ser minha primeira leitura de 2026 e eu não aguentei o meu livro físico chegar e eu comecei a ler ele antes em EPUB mesmo. E eu gosto também de ler no Kindle porque eu acho que é uma leitura rápida. Mas quero dar uma introduçãozinha aqui para vocês sobre o livro, sobre o que é a história um pouco, antes de começar o vlog. A gente tem um livro. Eu até anotei algumas coisas para não esquecer todos os detalhes que eu vou pensando e vou anotando. O livro ele tem 950 páginas. É um livro muito extenso, um calhamaço, como a gente conhece. É o meu primeiro livro extenso que eu leio. Nunca tinha lido um livro tão grande assim. Mas eu confesso para vocês que como 2026, ano novo, vida nova, queremos desafios também para nossa vida. E esse vai ser o meu desafio, ler Alchemist, que eu nunca li um livro tão extenso dessa maneira. Mas, para resumir, acho que a grande maioria também já ouviu falar de Alchemist, que é uma fantasia sombria e é bem diferente das coisas que eu leio, eu confesso aqui para vocês. Mas a gente sabe que veio a história de uma fanfic do Draco e a Hermione, onde o lado bom perdeu a guerra. A Helena Marino era uma curandeira e ela está presa. A gente se depara com vários fatores assim já no começo do livro, porque já é um pós-guerra, a gente está falando de guerra, mas ela, por um motivo, a Helena, ela perdeu as suas memórias. Como ela é um protagonista importante, essas informações que foram perdidas podem fazer uma diferença para o lado mal. E eles querem saber o que está na mente dela, o que ela está escondendo e quem fez isso e o porquê disso aconteceu, das memórias delas desaparecer. A gente já se depara com isso, com a Helena Marino, que é a nossa protagonista, e querendo saber o que foi perdido na mente dela. Espero que me pegue a leitura em si, porque eu vi muitas pessoas comentando. Mas é isso, eu queria só dar uma introduçãozinha antes de começar a ler mesmo e postando aqui aos poucos para vocês. Mas vamos começar o vlog de leitura. Vocês viram que o meu livro físico chegou, eu deixei uma parte do vídeo só mostrando a edição. E realmente eu achei essa edição da Intrínseca muito bonita. A capa passa um ar de ser sombrio. Tem aquela parte de fantasia sombria que a gente gosta. Gostei bastante da edição. Também tem essa coloração assim vermelhada, vinho nas páginas. Achei bem bonito. Quando a gente abre também, tem esse detalhe aqui, achei muito bonito, ó, como fica no sol. Muito bonito. Na frente e atrás também. A frente e atrás também tem isso, muito bonito. Quando esse livro chegou, eu já estava na parte 2. Porque eu falei pra vocês que eu comecei a ler ele em EPUB mesmo, porque eu não ia esperar ele chegar, eu já estava com uma expectativa muito grande de ler Alchemist. Mas o que eu posso falar para vocês da parte 2? Eu tenho muitas opiniões sobre esse livro já. A gente acompanha a Helena na primeira parte. As pessoas estão tentando descobrir o que tem ali na mente dela. Ela fica presa porque o lado dela perdeu. Ela era uma curandeira muito importante da chama eterna, que é o lado dela, o lado bom, vamos dizer assim. E
ela tá presa e tá sofrendo bastante já no começo do livro, a gente já vê isso. E é um sofrimento mais, além de físico, óbvio, mas um sofrimento também além psicológico dela mesma também, porque ela não sabe o que aconteceu, ela também quer se lembrar do que foi perdido da mente dela. A gente já começa assim, na primeira parte, e também a gente vê que o Kaine, que vamos dizer que é o braço direito do vilão do mal ali, ele é designado para ficar cuidando dela e tentar descobrir o que tem na mente dela sem quebrar ela, vamos dizer assim. Eu achei um pouco de dificuldade da autora em criar esse mundo novo, vamos se dizer assim. Eu achei os parágrafos do livro muito grande. Por isso ficou, eu acho que o motivo também ficou um livro desse tamanho, sabe? Ficou muito extenso. Acho que ela talvez, não sei, como autora, não soube apresentar esse novo mundo pra gente, que ela criou. Mas essa é a primeira parte ainda falando. Mas tem os pontos positivos do livro. Já na segunda parte, a gente já começa a ver o passado. Então a gente já espera que seja melhor do que a primeira parte. Como eu terminei a segunda parte, eu já esperava que fosse melhor do que a primeira, falar aqui pra vocês. Mas eu confesso pra vocês que não gostei também da segunda parte. A gente espera que a Helena ela faça alguma coisa, porque ela é muito poderosa, a Helena Marino. Ela é uma personagem muito poderosa, ela sabe fazer muita coisa. Como ela é uma curadeira, ela cura muitas pessoas. Mas na segunda parte, a gente vê como se ela tivesse sendo tratada como um lixo pela resistência, pelo lado dela. Eu vi isso também lendo a segunda parte do livro. E eu esperava mais dessa personagem nessa segunda parte. É como se ela não fosse lá e batesse assim na mesa e dissesse, ó, isso tem que acontecer pra gente ganhar. Ela não tem esse poder na voz, apesar de ser uma das personagens mais importantes de tudo que tá acontecendo ali. Eu posso falar de bom da segunda parte do livro pra vocês. É que a gente acompanha a história da Helena com o Kaine antes de tudo acontecer. Essa parte vê os protagonistas crescendo juntos, se conhecendo, se descobrindo, abrindo o coração, falando dos seus traumas, falando de coisas que eles nunca falaram pra ninguém. Essa parte eu gostei. Mas como foi colocado o crescimento do casal junto, é problemático. A gente sabe disso enquanto tá lendo. É um casal que se juntou e numa situação muito complicada ao redor deles. Mesmo assim, sendo complicado, eles tentam se abrir, se conhecer. E essa parte da segunda parte foi muito boa de ver. Eu particularmente gosto muito dos protagonistas, mas dos outros personagens eu não senti uma empatia igual eu senti pelos protagonistas. As cenas de batalhas na segunda parte do livro, eu já não gostei muito. Por quê? A Helena ali tá, vamos dizer, treinando, porque como ela é curandeira, ela não treina, ela não vai pra batalha nenhuma. O papel dela é curar as pessoas. Mas o Kaine começa a ensinar ela a se defender. Até aí. Mas a gente vê que quando vamos se dizer assim, a gente vê que quando ela vai pro vamos ver, ela como se não tivesse aprendido nada. Ela é muito poderosa, ela poderia ser mais poderosa ao decorrer do livro. Acho que isso poderia ser posto também pra gente ver. O que eu posso falar do Luke? O Luke, ele é o símbolo da resistência, da guerra, que eles têm, os personagens, o mundo tem muita confiança do lado bom, tem muita confiança no Luke, ele como se fosse o comandante geral da guerra. Mas só que eu achei o Luke um chato, eu posso dizer isso pra vocês quando eu tava lendo, que garoto mimado, sabe? A gente acompanha eles como os melhores amigos no livro, Helena e o Luke. Mas ao decorrer de algumas consequências, eles acabam se separando um pouco. E ela acaba ficando mais perto do Kaine, conversando mais com ele e falando algumas coisas que ela não falou pra ninguém. As cenas
as cenas de guerra, eu posso dizer para vocês que eu achei repetitivo, porque é como se fosse a mesma parte das cenas, são as mesmas coisas que acontecem. Não é muito trabalhado, eu acho, também, posso dizer isso para vocês. Eu esperava mais. Esperava mais ação, esperava que os personagens fossem mais descritos, a parte da guerra, as cenas de lutas, mas eu achei que também não foi muito trabalhado isso no livro. Tem um momento da guerra que eu achei legal porque a Helena conseguiu salvar os seus amigos. Porque ela é uma personagem que é muito inteligente. Ela consegue pensar as coisas e montar ali uma estratégia. Das cenas que a Helena se opõe, faz um plano para salvar os seus amigos, eu gostei bastante dessa segunda parte do livro. A primeira parte com a segunda foram exatamente, eu vou falar para vocês, 795 páginas para chegar na última parte do livro. A diferença. E você ler isso tudo aqui e achar repetitivo, para o leitor fica muito cansativo. Uma leitura tão extensa assim e não ser uma leitura que cresça, que vai evoluindo, que vai mostrando o mundo, que vai mostrando os personagens, que faz você se apegar aos personagens, sabe? 795 páginas, muito repetitivo. Apesar de alguns pontos bons que eu falei para vocês, a Helena sofre o livro todo e eu fico pensando assim, eu não sou uma leitora de fanfic, nunca tinha lido, mas pelos comentários que eu vi, parece muito escrita de fanfic, porque são muito exageradas as coisas. E eu senti isso com a Helena, com o sofrimento dela, ficou uma coisa demais. Gente, na última parte, quando eu estava lendo a segunda parte, eu já imaginava, ao decorrer da leitura, qual seria o segredo que a Helena estava escondendo. Eu até comentei no meu grupo, no meu canal, no Telegram, de leitura coletiva, com as pessoas que eu estava lendo, que eu sabia o que era já. Porque quando você vai lendo e vai descobrindo, você já começa a perceber o que pode ser, o que está escondido na mente da Helena. E eu vou falar pra vocês que eu esperava mais desse segredo. Vocês têm que ler pra descobrir. Mas eu esperava mais. Quando eu li o que era, chegou na parte, eu fiquei tipo, eu sabia, sabe? Foi isso minha reação, eu sabia. E eu esperava alguma coisa além, que transcendesse o leitor. Pelo que as pessoas falavam, eu pensei que seria uma coisa muito chocante. Mas não foi, eu imaginava já. Ao decorrer da leitura, quando você for lendo a segunda parte, você já vai perceber qual é o segredo da Helena. E quando chegar ao final da segunda parte, você vai olhar e vai dizer, eu sabia. Mas vamos para a última parte do livro, depois desse segredo revelado da Helena. Eu não sei o que esperar na terceira parte. Eu não sei se vai ser triste, se vai ser muito reveladora, mas eu espero que seja um final bom, porque a Helena sofre o livro todo. E eu espero que seja um final bom, não um tom de sofrimento. Eu terminei Alchemized e o que eu vou falar aqui para vocês. Quando chega na última parte do livro, a gente quer ver o final da guerra. Como é que acaba tudo? Como é que esse desfecho desse livro vai acontecer? Eu senti que quando chegou no final, tudo que foi construído ao decorrer do livro, ao decorrer de 2 capítulos enormes, 795 páginas mais ou menos, tudo que foi construído sobre o vilão, sobre o que estava acontecendo na última parte, ficou faltando o final, um desfecho do vilão, de como aconteceu
o que eu posso dizer aqui pra vocês, como aconteceu a batalha final, vamos dizer assim, pra não dar spoiler. Mas eu esperava que a gente visse esse final, participasse desse final e não fosse contado, vamos dizer assim, não fosse contado, sabe, em jornais ou por pessoas. Eu achei isso da última parte do livro que deixou a desejar. A gente acompanhou o livro todo, essa guerra desde o começo, e não participou no final. Você, como leitor, lê 1000 páginas e, no mínimo, você quer ver o final, um desfecho que você participe. Mas eu confesso para vocês que faltou nesse final, para mim, particularmente, faltou isso, lendo Alquimista. O que eu mais gostei do final, óbvio, que foi o casal, de como tudo foi finalizado para eles. Depois de tanto sofrimento da Helena, que sofre o livro todo, a gente vê que ela tenta salvar o Kaine e as pessoas ao redor dela a todo custo. Foi um final bom, um final real, e eu acho que o final para esse livro foi um final ok. Eu gostei bastante do final. Nessa última parte do livro, na terceira parte, eu nem mostrei para vocês a capa da terceira parte, mas é muito linda. O começo de capítulos são muito lindos. Eu vou até deixar uma parte aqui mostrando esse começo dessa capa para vocês, da última parte. Como a última parte do livro era para mostrar como foi derrubado o vilão, como tudo finalizou entre a guerra entre eles e tudo que aconteceu, eu achei que faltou a gente, leitor, como leitor, participando desse final e não sendo contado, porque foi assim, vamos dizer, esse final. Eu não quero dar muitos detalhes para vocês que estão lendo, leia Alquimista e dar sua opinião também, que eu quero saber. O que não me fez odiar Alquimista, eu posso dizer assim, foi o final. Se fosse talvez o final muito irreal, porque eu achei um final real das coisas que estavam acontecendo, eu acharia que eu ia odiar o livro todo. Mas eu gostei do final. Por isso, eu dei 4 estrelas para Alquimista. Não dei 5. Pensei em dar 3, para vocês verem. A minha relação com esse livro, eu terminei ele ontem. Foi dia 14/1. Eu terminei Alquimista em 11 dias. 958 páginas em 11 dias. A primeira parte e a segunda, principalmente a segunda, que eu esperava mais, que fosse ali, que a história ia me pegar, que eu ia me emocionar, que eu ia viver o livro, vamos dizer assim. Eu posso dizer para vocês que se não fosse a última parte do livro, eu daria, acho que 3 estrelas. Mas na última parte, que eu gostei bastante, para mim, particularmente, foi a melhor parte do livro, eu dei 4 estrelas para esse livro. Mas se você gosta de leituras longas, que tem uma complexidade maior, Alquimista talvez possa ser seu livro favorito. Eu dei 4 estrelas, eu não me apeguei tanto à leitura, apesar que eu amei os personagens principais, de como eles foram superando, vamos dizer assim, as dificuldades de uma guerra. Eu gostei bastante deles dois, e eu gostei do final. Por isso eu dei 4 estrelas para esse livro, mas por outros fatores que eu falei aqui para vocês, não dei 5 estrelas. Faltou muita coisa para ser o meu favorito da vida. Mas é isso, eu indico ele para você se você gosta de uma fantasia sombria. Se você quer um livro longo que explica um mundo novo, talvez esse livro seja para você e você goste mais que eu, particularmente falando. Mas é isso, eu queria vir aqui falar sobre eu amei Alquimista e tal, mas só que eu gostei, é um livro ok, é isso que eu posso dizer para vocês dessa leitura, sendo eu leitora falando aqui para vocês. Curta e comenta se você gostou desse vídeo. Se você achou que a sua experiência foi muito diferente da minha também, deixe nos comentários que eu quero ler. Foi uma leitura que mudou a sua vida? Se foi o seu livro favorito da vida? Deixe nos comentários que eu quero saber. É muito bom ver vários comentários de leitores diferentes também. É isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, do meu vlog.
curte, salva, comenta e vamos para mais leituras juntos.